Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos de casa. Hoje é segunda-feira, dia 4 de junho, é volta de feriadão. Muita gente aproveitou esses dias de folga para dar uma descansadinha, mas agora chegou a hora de ficar muito bem informado aqui no nosso SBT Notícias. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu abro esse bloco dizendo que a crise de abastecimento de combustível da última semana fez muita gente desistir de viajar no feriadão. Mas mesmo assim, para quem arriscou, não faltaram filas e congestionamento nas estradas de São Paulo. Marcelo Bittencourt. Um homem morreu depois de ser baleado na frente do próprio filho durante um assalto no Rio de Janeiro. A vítima estava chegando em casa com a família quando foi abordada por criminosos armados. E a Secretaria da Saúde do Rio confirmou a morte do australiano condenado por pedofilia que foi atropelado no calçadão de Copacabana. 4 horas 34 minutos, faz neste momento 25 graus em Manaus e apenas 14 nessa madrugada gelada aqui em São Paulo. Muito bem, gente, olha só, o cliente de um pet shop foi baleado durante uma tentativa de assalto em Maringá, no Paraná. Câmeras de segurança registraram o crime. Em Belém, mais uma criança morreu com suspeita do vírus da raiva humana. Ela tinha, gente, apenas 10 aninhos. Agora preste muita atenção, porque o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 15 de junho. A expectativa é que 18 milhões de brasileiros procurem os postos já nos próximos dias. Que menino corajoso aí, no meu tempo não era assim. Bom, gente, 4 horas 39 minutos e olha só, um mês depois do desabamento do prédio no centro de São Paulo, dezenas de famílias que ocupavam o edifício continuam acampadas na rua e no frio, sem ter para onde ir. A Prefeitura de São Paulo informou que nesta sexta-feira foram instalados 10 banheiros químicos no Largo do Paissandu e que o atraso ocorreu por causa da greve dos caminhoneiros. Bom, gente, o fim de semana foi violento, na verdade muito violento, na zona central do Rio de Janeiro. Houve intenso tiroteio entre as facções rivais em comunidades da região. E olha só que absurdo esse caso. A polícia prendeu um homem acusado de espancar e esfaquear a namorada na Baixada Fluminense enquanto ela dormia. Não tem nem que perguntar nada, tem que manter distância, isso sim. Bom, gente, em Vitória do Espírito Santo, o motorista de aplicativo teve o carro roubado por bandidos que se passaram por clientes. Depois do assalto, os criminosos ainda pediram dinheiro para devolver o veículo à vítima. E uma mulher foi detida em Santo André, no ABC Paulista, acusada de forjar o próprio sequestro para extorquir o marido. Os dois moram no interior de Goiás. Uma nova abordagem criminosa está preocupando os moradores de Belém. Preste atenção, é o golpe da UTI. Estelionatários se passam por funcionários de hospitais públicos para tentar extorquir os familiares dos pacientes internados. Que é um crime. No Ceará, um terminal de armazenamento de combustível oferece riscos para quem vive na região. Embora exista um projeto de transferência para outro local, o prazo nunca foi respeitado. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou o governo a usar drones nas ações de combate à grilagem de terras federais. Agora você que costuma dirigir usando o telefone, preste muita atenção. Em média, 6 pessoas morrem a cada hora por causa do uso do celular no trânsito. Esta é a terceira maior ocorrência de acidentes fatais aqui no Brasil. E falta pouco mais de uma semana para o Dia dos Namorados. E apesar dos reflexos da greve dos caminhoneiros, o comércio aposta em promoções e propagandas para tentar lucrar melhor na terceira melhor data do ano para o setor. Agora são 4 horas 59 minutos. Para você que está chegando agora, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao SBT Notícias. Seguimos o baile aqui até às 6 horas da manhã, com muita informação para você começar a semana muito bem informado. E olha, gente, mesmo no que era para ser um evento de celebração e respeito, nós temos notícias de violência, infelizmente. 2 homens foram esfaqueados durante uma tentativa de assalto na região central aqui de São Paulo. Eles estavam voltando da parada LGBT. Quem tem todas as informações sobre esse caso é o repórter Marcelo Bittencourt. Obrigado, Marcelo, pelas informações. E agora a gente fala sobre os reflexos da paralisação dos caminhoneiros aqui pelo Brasil, que durou 10 dias e ainda deixa muita gente apreensiva.
O uso das Forças Armadas nas estradas se encerra nesta segunda-feira. O governo disse que a situação já está normalizada e classificou como boato a suposta greve dos caminhoneiros prometida para esta semana pelas redes sociais. Achar um posto com óleo diesel mais barato ainda é uma tarefa bem difícil para os caminhoneiros que rodam o Brasil. Ainda existem dúvidas e o governo aposta na ajuda dos consumidores para que o desconto de 46 centavos seja aplicado de verdade. Que situação, hein? E o pedágio pelo eixo suspenso do caminhão já deixou de ser cobrado nas rodovias do estado de São Paulo. A medida faz parte do acordo anunciado pelo governador Márcio França com os caminhoneiros em greve no estado. 5h08, olha só que interessante. A capital paulista teve uma redução de 50% nos poluentes do ar durante a greve dos caminhoneiros. A conclusão é de um estudo do Laboratório de Poluição da Universidade de São Paulo. Foram dias difíceis. Rio frio, hein, gente? Chegou com tudo lá no sul do país, a minha terrinha. Algumas cidades tiveram temperaturas abaixo de zero. Olha só, foi o E um jovem de apenas 18 anos ficou gravemente ferido após o ataque de um tubarão em Pernambuco. E a polícia apreendeu o motorista que atropelou e matou uma criança na zona leste de São Paulo. O SBT Notícias teve acesso às imagens em que o motorista é agredido por vizinhos da vítima. Em resposta à nossa reportagem, a Companhia de Engenharia de Tráfego garantiu que vai realizar uma vistoria nos próximos dias na rua onde aconteceu o atropelamento. A CT disse ainda que irá verificar a necessidade da elaboração de projetos para melhorar a sinalização no local. Um assaltante ferido invadiu uma casa e se trancou, sabe onde, gente? No banheiro para tentar fugir da polícia. Isso aconteceu em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo. Segundo a polícia, 3 criminosos tentavam fugir em um carro. E a PM prendeu em flagrante um dos principais ladrões de celular que agia no centro de São Paulo. O assaltante tinha acabado de quebrar a janela. Bom, gente, vamos trocar de assunto agora, 5h16. Já estão em vigor as novas regras para a cobrança de juros no cartão de crédito. Mas calma, viu, gente? Não se anime nem um pouquinho. As taxas seguem altas na fatura. E além da tradicional irreverência à parada gay, deste ano trouxe um discurso politizado para a Avenida Paulista. Os organizadores garantem que o público chegou aos 3 milhões de pessoas. E vamos falar dela, da nossa seleção brasileira, que já voltou para Londres e ganhou uma folguinha nesta segunda depois de vencer a Croácia por 2-0 em Liverpool. Neymar foi o destaque desse amistoso. 3 meses após passar por uma cirurgia no pé direito, ele entrou no segundo tempo e com um belo gol, na verdade, um golaço, abriu o caminho para a vitória brasileira. Veja na reportagem do nosso correspondente Sérgio Uti. Que bucha, hein? Golaço do Neymar. Bom, gente, o goleiro Ederson tem apenas 24 aninhos e não jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Há 2 anos, tornou-se o goleiro titular do Benfica de Portugal. E no ano passado, foi contratado pelo poderoso Manchester City da Inglaterra, do Pep Guardiola. Em 2018, vai disputar a primeira Copa do Mundo. São 10 dias para a Copa do Mundo da Rússia. E pela 9ª rodada do Brasileirão, o líder Flamengo venceu o Corinthians e abriu 4 pontos aí de vantagem sobre o Cruzeiro, que é o segundo colocado da competição. Veja então os gols desse domingo. E a Copa do Mundo está deixando muita gente otimista por aí. A expectativa dos fabricantes é vender em 2018 mais televisores que nos últimos 3 anos. Tem gente que investiu na sala para assistir aos Jogos do Mundial e comprou um telão para ver a bola rolando, olha, em grande estilo. Para a imagem, o cliente é que manda. 5h37, agora a gente troca de assunto. A eleição do novo governador do Tocantins vai ser decidida no segundo turno. Cerca de 1 milhão de eleitores foram às urnas nas chamadas eleições suplementares. Em alguns locais de votação no interior do estado, houve registro de crimes eleitorais. A disputa nas urnas foi bem apertada. E além do Tocantins, eleitores de outros 20 municípios em 9 estados brasileiros voltaram às urnas nesse domingo. Isso aconteceu porque os candidatos eleitos para prefeito em 2016 perderam os cargos por decisões aí do Tribunal Regional Eleitoral e também do Tribunal Superior Eleitoral. Veja os novos eleitores.
No próximo dia 24 de junho, outros 6 municípios vão escolher prefeitos e vices. São eles Santa Luzia, Itaiumi e Timóteo, em Minas Gerais, Cabo Frio e Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, e o município de Moju, que fica no Pará. E você já deve ter sentido no bolso, né, gente? A gasolina subiu de novo numa demonstração que a política de preços da Petrobras não deve ter mudanças com o novo presidente. Mas quem acompanha de pertinho a empresa diz que os desafios de Ivan Monteiro, novo presidente da estatal, vão muito além dos valores aí dos combustíveis. Mais de 350 milhões de litros de leite foram jogados fora durante a greve dos caminhoneiros. Os produtores também tiveram problemas para manter a produção. Por isso, se prepare, o preço dos produtos deve aumentar. Agora são 5 horas e 48 minutos. Vamos dar uma espiadinha lá fora? Vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo? A gente tem imagens aí, essa é a Avenida Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e também da CPTM. Olha, gente, o trânsito é bem tranquilo, hein? Para esta segunda-feira, mas deve se intensificar já nas próximas horas da manhã. Para você, motorista, hoje o rodízio vale para os veículos com placas final 1 e 2. E para quem é usuário de transporte público, o sistema de trem e metrô da capital paulista opera normalmente sem nenhum problema nesse início de manhã. Na Grande São Paulo, segunda-feira, deve ter sol entre nuvens e sensação de frio, hein, gente? As temperaturas máximas não devem ultrapassar os 21 graus. Entre o final da tarde e o início da noite, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. E agora a gente troca de assunto. A guerra do tráfico de drogas fez mais 2 vítimas na Vila Kennedy, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Lá são registrados, em média, 15 tiroteios por dia. Um criminoso roubou mais de R$13 mil em produtos de uma joalheria dentro de um shopping em Vitória. O mostruário da loja do Everton ficou vazio depois que o ladrão... A polícia tenta identificar os suspeitos de espancar até a morte um adolescente de apenas 17 anos em Brasília. Ele foi confundido com outro menor acusado de furtar um celular. Há quase uma semana. 2 criminosos foram mortos pela polícia após executarem um homem em São Paulo. Os bandidos estavam em um carro quando dispararam várias vezes contra Carlos. O acusado de matar o próprio pai, um gerente de posto de combustíveis, já foi encaminhado para um presídio na Paraíba. O crime aconteceu em João Pessoa, em meio à greve dos caminhoneiros. A audiência... Um jovem de 16 anos foi morto durante uma perseguição policial na zona norte de São Paulo. A polícia diz que o adolescente foi baleado durante uma troca de tiros. Já a família da vítima alega que ele foi executado pelas costas. E olha, gente, por causa da crise no abastecimento de combustíveis da última semana, muita gente desistiu de viajar nesse feriadão. Mas mesmo assim, para quem arriscou, não faltaram filas e congestionamento nas estradas de São Paulo. Veja com o repórter Marcelo Bittencourt. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Você também confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia e uma ótima semana para você de casa. Tchau!